Sejam bem-vindos à nossa imersão profissional de estratégias de mercado e canais integrados. Eu sou a professora Fernanda Coutinho e vou me apresentar então para vocês. Bom, a minha formação é em administração e publicidade, então sou publicitária, também trabalho aí na área de administração e o meu mestrado e doutorado também na área de administração. Para além disso, também especialista em gestão empresarial e trabalho já há 16 anos na graduação e na pós-graduação. E também tenho uma experiência em empresas, onde eu trabalhei em empresas de automação, empresas de varejo, voltados tanto para a parte administrativa como para a área de marketing. Então a ideia é que eu possa estar compartilhando com vocês alguns conhecimentos para que a gente possa trabalhar então esse componente que é a imersão profissional. Então, para a gente poder iniciar, eu queria explicar para vocês sobre esse processo. A gente tem aí uma oportunidade de trabalhar práticas nesse componente de imersão profissional. Por isso, para esta aula, eu trouxe esses objetivos de aprendizagem, onde a gente vai compreender quais foram as mudanças do varejo e a evolução dos canais de distribuição. Para quê? Para analisar as principais estratégias necessárias para a implementação do Omnichannel. Então, nós vamos fazer neste encontro um mergulho dentro do contexto do varejo e das principais mudanças que aconteceram e que contribuíram para esse processo de integração de canais. E eu começo aqui, com a temática, então, sobre as mudanças, as transformações do varejo. Esse é o primeiro assunto que nós vamos discutir nesse componente de imersão profissional. E claro, a gente inicia com uma problematização. E eu quero perguntar a vocês, você já parou para pensar quantas transformações o varejo passou nos últimos anos? E a gente não precisa ir muito longe. De um ano para o outro, temos um salto incrível quando a gente fala de mudanças, de transformações, especialmente da tecnologia voltada para o varejo. Então, se você observar aí num mercado próximo aí da sua cidade, do seu bairro, se você observar aí a forma como hoje você utiliza o celular para fazer pesquisa, para realizar compras. Então, se a gente olhar em volta, tanto dentro do contexto físico, das lojas, dos mercados, shopping centers e diversos formatos de varejo, assim como na palma da sua mão, no seu celular, quantas mudanças a gente consegue observar. Então, é uma evolução rápida que a tecnologia tem proporcionado. Então, isso acontece, a gente tem aqui essa reportagem do Mercado e Consumo que fala que o futuro do varejo se escreve com IA, inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial é a temática que está sendo discutida em diversos segmentos e não poderia ser diferente no varejo. Então essa reportagem, ela mostra justamente, nos significa esse problema que eu trouxe para vocês. Quais foram as transformações? E olha onde nós estamos. Estamos dentro desse contexto da inteligência artificial. Então, hoje, já temos ferramentas que estão sendo empregadas pelas empresas para facilitar, para auxiliar nos processos. E aí é que a gente está falando, por exemplo, de atendimento, gestão de processos operacionais, análise de comportamento de consumo. Então, muitas ferramentas aí que podem ser utilizadas nesse contexto. E aí, para a gente experienciar um pouco, essa questão, eu trago aqui para vocês essa vending machine da Cacau Show. Olha só, quando a gente fala da Cacau Show, a gente sempre lembra daquelas lojas maravilhosas de chocolate. E a Cacau Show tem operado aí em diferentes canais, e aí tanto no canal online como no offline, mas a gente está acostumado a ver, especialmente, as lojas nos shopping centers e também lojas de rua, com formatos diferentes. Inclusive a Cacau Show hoje já traz aí um formato de uma loja
de experiência, uma loja conceito, onde você, além de comprar os produtos, pode também experimentar, tomar café, provar o chocolate ali com frutas, né, o fondue, enfim. Então, uma série de produtos e experiências que foram agregadas aí a essas lojas, conceito da Cacau Show. E ela vem agora com essa proposta da Vending Machine. Então, você pode comprar, né, além de outros produtos que a gente já tenha inserido dentro desse formato, a Cacau Show também se inseriu nesse canal, que é um canal, né, de autosserviço, onde você pode ali comprar o seu chocolate. Então, a gente vê aqui essa transformação e cada vez mais a utilização de diferentes canais para quê? Para atender o consumidor, para chegar onde ele está, onde ele precisa desse produto. Então, imagine, por exemplo, numa cidade ali, um terminal urbano, né, de ônibus, ou um metrô, trem, né, nas estações a gente ter ali essa vending machine. Então, uma oportunidade, né, de autosserviço onde você pode adquirir o produto. Então, o que a gente pode refletir disso que a gente trouxe até aqui é que a omnicanalidade, né, que é o sistema de integração de canais, tanto físicos e digitais de uma marca, eles se complementam durante a jornada de compra do cliente de maneira fluida e simultânea. Então, esse é o conceito que eu trago aqui para a gente refletir de tudo o que está acontecendo, dessas transformações. Então, para além de termos canais, diferentes canais, múltiplos canais, a gente tem agora o conceito de omnicanalidade, onde a gente tem uma integração desses canais. Por quê? O objetivo é que você consiga realizar o processo de compra, que você desenvolva o que nós chamamos de jornada de compra do consumidor de maneira fluida, ou seja, que você não precise estar num canal, parar, ir para o outro com momentos de que a gente chama de interrupção ou fricção. A ideia é que você consiga caminhar, transitar por esses canais de forma contínua. E esse é o conceito da omnicanalidade. E aí a gente traz um pouco aqui de alguns conceitos e situações. Então a gente tem aqui as transformações, as mudanças do varejo que estão afetando significativamente, né, o comportamento de consumo, o relacionamento com esse cliente. E essas mudanças, elas exigem por parte dessas empresas uma constante transformação e adaptação. Por quê? Porque o mercado varejista é muito competitivo. Então, se a gente tem aí empresas que atuam em diferentes canais, eu também preciso estar nesses canais. É claro que quando a gente pensa no grande varejo, nas grandes marcas, eles vão ter oportunidades de estar em todos os canais. Quando a gente fala do pequeno varejo, daquela loja de bairro, temos uma redução de possibilidades de canais, até por uma questão de custo, de orçamento. No entanto, hoje, a pequena loja que funciona no seu bairro, com certeza faz atendimento pelo aplicativo de mensagem ou, por exemplo, pela rede social. Então, eu já tenho aí mais de um canal sendo utilizado. Então, a gente tem aí um impulso, né, que foi propiciado aí pelas transformações que nós vivenciamos aí nesses últimos 4 anos, 3, 4 anos, que impulsionaram essa mudança do varejo. Então, o varejo já vinha nessa caminhada de integração de canais online e offline, e isso foi, de certa forma, impulsionado pelas mudanças no macroambiente. Então, questões do macroambiente que afetam as organizações e que nós não conseguimos controlar. Então, nós tivemos questões da pandemia, questões econômicas, questões sociais, questões ambientais, que vão acelerar, com certeza, todos esses processos. E aí, o setor varejista, ele tem passado, né, por essas transformações, como eu falei, de forma muito rápida e acelerada,
e a adoção dessas tecnologias, e isso se destaca especialmente no comércio eletrônico. Então a gente traz aqui o exemplo da Amazon, né? A Amazon é um exemplo notável da ascensão do marketplace online, né? Então a Amazon, ela oferece hoje uma ampla gama de produtos e conveniência para os consumidores. Então essa é uma mudança muito significativa quando a gente fala do comércio eletrônico especialmente. Então a gente tinha sim o comércio eletrônico constituído, onde cada empresa tinha ali a sua plataforma de compra. E a Amazon vem com essa estratégia de marketplace que está sendo aí gradativamente adotado por outras marcas também. Então o marketplace ele amplia as ofertas, as possibilidades, e o sistema da Amazon, que é um sistema muito integrado, ele é aí um sistema 100% omnicanal, que consegue proporcionar aí de forma rápida todo o processo de compra, gestão de estoque, de entrega, né? E causando, então, portanto, essa experiência positiva para o consumidor. E a gente tem uma outra mudança significativa, que é a digitalização da loja física também. Ou seja, a gente tem a implementação, por exemplo, de check-out, né, sem fila. A gente tem assistentes virtuais que aprimoram a experiência do cliente e aumentam a eficiência operacional. Então, se a gente for em algumas lojas hoje, por exemplo, no próprio mercado, e aí eu estou falando tanto de mercados maiores, mas mercados menores também estão implementando, né, o self-checkout, né? Então, ali onde você pode fazer todo o seu pagamento de forma rápida, sem fila, integrando ali todos os processos. Então, a gente tem aí uma mudança tanto no e-commerce como também no que a gente chama de varejo físico. Apesar de que é importante a gente ressaltar que, mesmo que didaticamente a gente separe o varejo físico, o varejo online, na verdade, hoje, como profissionais, futuros profissionais aí da área de gestão, é importante que você pense sempre que hoje nós vivenciamos um varejo online, ou seja, não tem como ver um varejo físico e um varejo online separado. Eles estão integrados, de fato. Só que, para que a gente tenha essa omnicanalidade, eu preciso, claro, de uma série de ferramentas e sistemas que propiciem esse formato. E aí, a gente tem, né, o conceito propriamente dito do omnichannel. É que é quando eu, de fato, consigo fazer essa integração, como eu falei, que é uma integração que envolve gestão de estoques, que envolve atendimento, que envolve todos os canais. Porque a ideia é que eu propicie para esse consumidor diferentes pontos de contato e que ele consiga interagir com todos esses canais de forma fluida e, claro, né, sem perder a continuidade e a coerência da jornada de compra. Então, esse sistema de integração, ele só acontece quando eu consigo, de fato, integrar essa experiência de compra. Então, tenha isso em mente. Muitas marcas têm oferecido a possibilidade de diversos canais, isso já está posto, como dissemos. No entanto, essa integração da jornada fluida, algumas empresas ainda não conseguiram implementar. Então, quando eu falei o exemplo aqui da Amazon, a Amazon é um exemplo de uma empresa que consegue fazer todo esse sistema de integração, tá? Então, quando eu adoto essa estratégia de omnichannel, as empresas elas buscam criar experiências integradas para o cliente. Ou seja, eu vou integrar informação, produtos, serviços. Então, o omnichannel ele integra tanto a comunicação como a distribuição. Então, a comunicação é integrada, assim como a distribuição, a entrega desses bens e serviços que são ofertados, possibilitando, portanto, uma jornada de compra personalizada. Tá? Então, é como se você estivesse, por exemplo, no seu celular, vendo algum anúncio que te interessou, você clica nesse anúncio, esse anúncio vai direcionar, por exemplo, para o site, né, ou para o aplicativo, se você estiver instalado no seu celular, você faz ali a busca, realiza a compra
e, por exemplo, pode retirar na loja. Então, isso de forma corrente, sem nenhum tipo de interrupção. Então, esse é um sistema de integração de canais. Bom, quais são as vantagens para a integração de canais? A gente tem aqui experiência do cliente aprimorada, maior eficiência operacional e melhores insights sobre os clientes. Então, esses 3 pontos que a gente destaca aqui, então, a experiência do cliente, por quê? Porque ele tem a possibilidade de realizar uma compra no canal que ele achar necessário, que ele achar melhor, mais fácil, sem nenhum ponto de parada. Então, a experiência é outra. Então, facilidade de atendimento, facilidade de informações, possibilidade de escolher diversos produtos, comparar preços e várias outras situações. Eficiência operacional, porque quando eu consigo realizar de fato a integração, eu vou otimizar o quê? Os meus processos, eu vou reduzir custos, eu vou melhorar a produtividade. Então, isso eu consigo fazendo o quê? Uma automatização dessas tarefas. Isso não significa que eu vou colocar tudo dentro do contexto automatizado, ou seja, não teremos pessoas, vou fazer uma loja autônoma que funcione por um sistema integrado, eu não vou precisar mais de pessoas. Isso é um engano. Na verdade, as pessoas vão continuar operando de diferentes formas, principalmente na área estratégica. Por quê? Melhores insights sobre os clientes. Então, essa abordagem do Omnichannel, ela permite que você conheça esse cliente porque ele está sendo observado de uma forma que você consegue ver esse processo de integração, qual é o caminho que ele fez. Isso vai gerar o quê? Dados. Esses dados, eles podem ser analisados e vão propiciar para a empresa melhores estratégias. Por quê? Porque eu conhecendo esse cliente, eu consigo entregar para ele aquilo que ele realmente precisa e quer. Bom, então temos desafios também, claro, desafios para a implementação. Quais são eles? Integrar os canais, então não é fácil, claro, porque eu preciso de sistemas que consigam fazer esse gerenciamento nos diferentes canais de venda, então isso é um ponto aí de atenção. Temos também a questão da gestão dos estoques, a mudança cultural, porque isso é uma mudança que tem que ser implementada na empresa e também, claro, né, próprio cliente dessa empresa e os investimentos tecnológicos. Então a gente destaca aqui esses desafios, porque é preciso ter um sistema de informação que consiga dar conta, então, dos diferentes canais de venda. Eu preciso de uma gestão de estoques que consiga oferecer essa experiência, porque eu não posso ter um estoque em um canal e um estoque no outro canal, porque eu posso fazer uma compra aqui e aí esse produto vai faltar. Então, isso aqui é um grande desafio, tá? E requer investimento de tecnologia, claro, gerenciamento de estoque e logística. A mudança cultural, porque tem que ser uma implementação, né, que eu vou trabalhar relacionamento, trabalhar com e-commerce, aplicativos, soluções. Então, é uma mudança tanto para o público, que vai operar em diferentes canais, como também para as pessoas que atuam na empresa, para que elas possam entender essa integração. E os investimentos tecnológicos também são um desafio, porque é uma transformação, tem uma questão de custos, tem uma questão também de quem sabe operar esses processos, então envolve engajamento e capacitação das equipes. E quais são as estratégias de integração de canais? A gente tem aqui o mapeamento dos touch points, a gente tem integração de sistemas, a omnicanalidade na prática e a análise de dados, que é o desdobramento que a gente viu agora há pouco, tá? Então, o que eu preciso para implementar essa integração? Eu preciso mapear os touch points. O que é touch points? São os pontos de contato com o cliente. Onde eles estão? Ele vai mais na loja física, na loja online? Quais são os principais pontos de contato? Como que eu faço para pegar esses pontos de contato e integrá-los para que eu possa oferecer uma experiência unificada? Então, primeiro eu identifico os pontos e depois eu traço uma ação de integração desses pontos para que eles possam caminhar de forma fluida. E aí eu vou implementar essa omnicanalidade na prática.
onde o cliente consegue transitar por diferentes canais sem sentir essa diferença. E coleta de dados, lembra que eu falei? Isso vai me possibilitar uma análise de dados. E esses dados vão me ajudar a melhorar e implementar novas experiências nesse processo da jornada do consumidor. Então, a integração de canais dessa estratégia de Omnichannel, ela vai envolver diversas etapas, como a gente viu aqui, desde o mapeamento até a parte de integração, passando então pela omnicanalidade na prática, quando eu consigo de fato adotar esse sistema, e a análise de dados, que é essa orientação que eu criei por meio das informações que serão geradas. Então, eu sei qual canal que o consumidor parou, por exemplo, por que ele parou, faltou algum produto, faltou alguma ação. Então, esse mapeamento, esses dados vão me proporcionar aí melhores ações e também para que eu possa adaptar as minhas práticas. Então, as estratégias de integração de canais passam, pela análise desses dados, a integração dos meus sistemas, então CRM, ERP, e-commerce, para que eu possa ter essa consistência dos dados e propiciar, então, essa experiência omnichannel, que é o cliente transitar nos canais sem nenhum tipo de interrupção. E aí, então, nós temos também, falando dessa estratégia de integração de canais, é importante a gente pensar sempre de forma macro, de forma estratégica. Então, os dados, eles são importantes. Então, se os sistemas eles não estiverem integrados, eu não consigo gerar esses dados. Se eu não consigo gerar esses dados, eu não consigo mapear a jornada. Se eu não consigo mapear a jornada, eu não consigo entender esse processo de compra. Então, para que eu possa conseguir implementar, vai depender justamente da integração e da coleta de dados que eu vou estabelecer nesse processo. Então, o papel da tecnologia no Omnichannel é fundamental. A gente só tem hoje integração de canais porque a gente tem uma tecnologia que proporciona essas possibilidades de sistemas, de gestão, de comunicação e de entrega dos produtos e serviços. E, portanto, então, isso é muito importante para quê? Para a gente conseguir obter uma experiência do cliente. Então, o resultado final de tudo isso que a gente falou aqui é a experiência do cliente. É o que eu vou proporcionar para ele. O que eu vou proporcionar? Canais de compra, diversas possibilidades, compras de forma fluida e personalizada. Isso vai fazer com que ele se sinta único, valorizado e vai propiciar também que ele se torne fiel àquela marca. A gente sabe que hoje, com tantas possibilidades de compra, cada vez mais a dificuldade das pessoas serem fiéis a determinadas marcas, mas aquelas que conseguirem integrar os processos e proporcionar essa experiência, com certeza darão mais possibilidades. E isso vai permitir com que o cliente tenha uma experiência sem fricção, ou seja, sem paradas nos pontos de contato de acesso a essa marca. Então, para fechar aqui, 2 exemplos de experiências bem-sucedidas quando a gente fala de omnicanalidade. A gente tem aqui a loja Renner, que implementou esse sistema aí de omnicanal, integrando e otimizando a sua loja física e o e-commerce, então permitindo que exista uma estratégia de devoluções e trocas de forma fluida, independente do canal utilizado. O que é isso? Fiz uma compra no e-commerce, por exemplo, da Renner. Posso trocar na loja física e da mesma forma, posso fazer o processo em ambos os canais. A loja física da Renner está cada vez mais automatizada, então os próprios checkouts que você só coloca o produto em cima do balcão, o sistema já identifica, você já coloca na sacola, faz o pagamento. Então, além dos canais, dos checkouts que são automatizados, também são diferenciados porque você não precisa nem ficar passando a etiqueta. Você coloca ali o produto em cima do balcão e ele já identifica que produto é esse.
Tá? Então, a gente tem exemplos bem-sucedidos de integração e de digitalização, de tecnologias que são implementados nessa marca. E, por fim, também a loja da Apple. A Apple também oferece uma experiência integrada, trabalhando ali com lojas físicas, site e aplicativo. Então, pode selecionar um produto e agendar, por exemplo, um horário para retirar na loja mais próxima. Então, isso é uma estratégia bem comum e bem importante quando a gente fala de omnichannel. E nós chegamos, então, ao final desta aula e eu desejo, então, a vocês uma boa imersão.